eu fui, naquela época, 58, eu termino acho que 57. Eu fui, era Balbino, Antônio Balbino, governador da Bahia. Uma figura interessante, PSD. Se vocês não sabem o que é PSD, eu sei um pouco. Nelson talvez, mas eu sou muito amarrada, porque eu acho que mesmo minha condição não é minha, porque Iraci não é de ninguém, assim, é por conjunturas concretas, econômicas, sociais e políticas que fazem a gente, né? E a Bahia era governada por Balbino, que era PSD. Nós tínhamos tido um governo muito interessante na Bahia, que foi do Otávio Mangabeira, um grande intelectual, udenista, mas ante a ditadura de Vargas, ante o Estado Novo, foi quando Anísio Teixeira foi secretário de Educação, e Balbino, acho que não sucede imediatamente, ele tem ainda o governo, acho que de Reis Pacheco, depois Balbino, e Balbino, tinha uma coisa, naquela época, concurso público era uma regularidade, não existia reda, não é? Nada dessas coisas que a gente vê hoje que trata tão mal o serviço público, apesar de enchê-lo, como nesse governo, de ministérios e cargos comissionados, mas não faz concurso para professor, né? Quando faz, está aí agora, 3.000 e tanta vagas, não vai chamar desse jeito, não. Naquela época, não. Frequentemente, os concursos para professores existiam. E eu fiz, logo depois que terminei, eu fiz o concurso para professor primário no Estado. Aí tem uma curiosidade também, que vale a pena gravar. Eu era menina estudiosinha, né? E fui fazer a prova cheia de impacto, de que me sairia muito bem. E quando o próprio Estado dava um curso para preparar a gente para o concurso. E a prova de português era na base de redação oficial, mas onde se viria capacidade de redação, gramática, de saber redigir um texto oficial. E então caiu na prova assim, fazer um requerimento para licença sem vencimentos. A regra era o seguinte, o cursinho que a gente teve, que licença sem vencimento, você não precisa dizer por quê, porque você não quer que você pague. Então, você dizia só, quero licença sem vencimentos e dava entrada para caminhar. E aí eu fiz. Depois eu disse, mas é tão pouco. Como é que vão me avaliar? Só eu dizendo assim, 2, 3 linhas. Eu aí fiz um calhamaço para mostrar que eu sabia escrever. Né? Eu tive 7 na prova, me tiraram 3 pontos. Por isso não fui primeiro lugar no concurso. Dirlene, que foi secretária de Educação, esteve na minha frente no primeiro, e a Nileza Galdense, que foi diretora de nutrição aqui no primeiro. Eu fui a terceira, porque escrevi demais. Aí não era para escrever tanto. Hein? E isso é uma curiosidade só. E fui nomeada, então. Não tinha por que, quer dizer, aquela pergunta, voltando à sua questão, de que a despeito de daquela época a mulher ser destinada à vida do lar, no geral, né? E isso valia para a maior parte dos segmentos, todos os segmentos sociais, mas no que concernia o ser professor da escola fundamental, hoje, né, primária, aquela época, era uma função de professor, da mulher. E eu caminhei por essa direção também e nunca me propus, por exemplo, talvez pelo desempenho escolar que eu tinha, eu gostava de matemática muito, podia ter feito um científico, mas a direção tinha a ver muito, quem sabe, com a orientação do sonho da minha mãe, né, de ser professora, e ela só queria aquilo, primário. Eu que fui ousando, não é? E por moto próprio. Então, quer dizer, mesmo num contexto onde a dominância era a mulher, não era nenhum, quer dizer, como é que eu diria, nenhuma característica de minha muito específica. É que mesmo naquele contexto, se eu quisesse sobreviver com alguma autonomia, eu tinha que trabalhar mesmo, né? E por isso caminhei para isso, e algumas outras foram também até
porque esta função era uma função feminina na época. E como nós tínhamos um país em que o acesso à educação era muito restrito ainda, não eram muitas que podiam até ocupar esses papéis, né? Porque eram muito poucos os que estudavam. Professora, a senhora poderia nos contar assim, que educadoras a senhora destaca na história da educação no Brasil? Do Brasil? Isso no período que a senhora... Que eu estudei? Bom, na escola normal, bom, vou falar um pouco inicialmente daqueles em torno de nós e depois até nacionalmente, né? E quem sabe até internacionalmente também. Na minha formação, por exemplo, eu diria que, sem contar as professoras primárias, que até hoje me recordo de algumas que foram decisivas, as Eponinas Leitão, as irmãos Leitão, era uma tradição, que é uma família muito conhecida aqui na Bahia, né? Elas, tradicionalmente, professoras lá na Escola Getúlio Vargas, tem uma marca, foram muitos de nós que passou por elas, Dona Eponina e Dona, esqueci o nome, Naí, parece, eram as três. Mas na escola normal eu reputo uma professora, uma educadora, que pouco se fala na Bahia. E mãe de uma ex-colega nossa aqui, adorada por vocês como professora, que é Dona Ada Daltro Nascimento. Ninguém fala de Dona Ada. Dona Ada era, para mim, era professora de psicologia. Um exemplo pela leveza de mulher no sentido de não ser amarrada aos padrões típicos femininos. Mãe de Ana Daltro Nascimento, Ana Carolina. E brinca que ela anda dizendo que eu sou uma marca para ela, né? E disse até meu filho no encontro agora e que ela teve, ele chegou em casa e me disse, conhece uma Carolina, minha mãe, disse que você é a marca para ela. Eu falei, não, diga a ela que é a mãe dela, porque a mãe dela, para mim, era um exemplo de uma mulher independente, de leveza de cabeça, e eu levei, posso até ter passado para a Ana, mas é devido, quase não se fala em Dona Ada, mas realmente tinha uma visão de psicologia muito mais ampla do que a época, né? A escola normal tinha um domínio do pensamento skinneriano, na verdade, né? As marcas de Isaías Alves, aqui na Bahia. Um educador conhecido, famoso, dono de uma escola de uma tradição de família política, foi secretário de Educação, se opunha a Anísio Teixeira, eram duas oposições claras na Bahia, Isaías e Anísio. E doutor Isaías tinha marca na escola normal. Mas duas pessoas se distinguiam fugindo daquela marca skinneriana com raiz na prática política integralista, né? Doutor Isaías era ligado ao movimento integralista e Dona Ada não era. Então, eu me voltava muito para ela porque eu achava mais livre daquela visão marcante do comportamento, a questão do comportamento e a chave.